Sou a anta por pedir à minha filha para nos dar outra chance ou manter um relacionamento estritamente cordial. Sou pai de 4 filhos, 3 meninas e um menino, e tenho um relacionamento muito complicado com a minha filha mais nova, Madji. Para resumir da melhor forma que consigo, a mãe dela e eu passamos por muita coisa enquanto ela estava crescendo. A mãe dela tem depressão bipolar, e desde que Madji tinha uns 5 a 11 anos, ela ou não estava medicada corretamente ou não tomava os remédios. Só para constar, eu tenho autismo, e só agora recentemente aceitei esse fato. Isso realmente limitou minha capacidade de comunicação. Eu viajava para trabalhar nos dias de semana, então não estava em casa para ajudar a cuidar dos meus 4 filhos. Isso, infelizmente, resultou em muitos eventos traumáticos que eu gostaria que não tivessem acontecido. A saúde mental dela deixou nosso relacionamento extremamente tenso, e a Madji foi exposta a muitas discussões e brigas feias entre nós. Eu admito que a gente brigava mais do que era saudável, e ela viu algumas vezes a gente falando em divórcio. A gente se mudou 2 vezes antes da Madji fazer 15 anos por causa dos surtos da minha esposa. O grande baque foi quando descobri que minha esposa me traiu emocionalmente com um colega de trabalho. Eu fiquei tão furioso, e admito que descarreguei minha raiva nas minhas filhas e no meu filho pelos 4 anos seguintes. Mas acho que essa foi uma solução melhor do que a alternativa, que era deixá-los. Resumindo, essas tensões criaram muitos ambientes ruins para Madji e seus irmãos, resultando em amargura e raiva. O problema é que agora Madji tem 20 anos, e ela ficou extremamente brava com a criação dela. Ela está em casa por causa das férias, e ela nos trata horrivelmente na maior parte do tempo que estamos perto dela. Sinceramente, é como se a gente estivesse andando em cima de ovos com ela. Ela constantemente traz à tona eventos traumáticos que ela passou enquanto minha esposa estava doente mentalmente, como minha esposa ameaçando suicídio ou o trauma que ela sofreu com meus gritos ao longo dos anos. Eu não estou dizendo que ela não pode trazer isso à tona, mas minha esposa e eu passamos por 3 anos de terapia para consertar nosso relacionamento, e nós superamos e muito a infância e a adolescência dela. Tudo isso veio à tona 3 dias atrás, quando a Madji disse que não sentia que a gente a escutava. Ela estava psicoanalisando a maneira como eu respondia a certas coisas, como se estivesse justificando por que ela se sentia invisível. Eu disse a ela que ela só estava com saudade dos amigos da faculdade e que a gente não era um substituto para eles. Ela negou, e começou a falar sobre o último ano e como ela se sentiu invisível. Eu estava sinceramente farto, porque a gente tem feito o nosso melhor para construir um novo relacionamento com ela depois da infância dela, e eu disse a ela que era besteira. Isso levou a uma briga enorme em que a Madji alegou que a gente abusou dela a vida toda através de abuso verbal e também por ter sido exposta à doença mental da minha esposa. Ela afirma que eu não era saudável e que os tratei mal, apesar do fato de que ela estava melhor do que 90% das crianças financeiramente. Eu entendo de onde ela está vindo, e eu pedi desculpas a ela por isso, mas eu disse a ela que não vou implorar pelo perdão dela. Eu admiti alguns dos abusos verbais, mas me recuso a ficar sentado aí e dizer que ela foi abusada a vida toda. Ela ficou muito chateada com isso, e começou a gritar e chorar. Eu disse a ela que ela também cometeu erros quando estava crescendo, e ela gritou que mesmo que ela tivesse cometido, ela era menor de idade e não era responsável, já que eu era o pai. Nesse ponto, eu pedi a ela para fazer terapia familiar e ela se recusou com base no fato de que quando ela era criança, minha esposa transformou suas sessões de terapia particular em terapia familiar. Ela falava com sua terapeuta sobre seu comportamento e tentava consertar o relacionamento deles. Era para ser útil, mas a Madji não via dessa forma, e depois roubou a terapeuta dela quando ela tinha 11 anos, pois minha esposa implorou para Madji ver a mesma terapeuta que ela, apesar da recusa inicial dela. Eu estava farto dela pegar no pé da minha esposa, que na época estava extremamente doente mentalmente, então eu disse a ela que ela podia descontar sua raiva em mim, não na minha esposa. Eu não acho que minha esposa é a culpada, e eu disse a ela que era como culpar seu trauma por algo que aconteceu na infância. Eventualmente, ela tem que crescer e encarar os fatos de um relacionamento adulto. Ela me disse que ela era incapaz de superar o que ela sofreu, e então começou a listar ainda mais eventos dela, como vezes que eu gritei com ela ou minha esposa gritou. Ela citou a falta de apoio e a crítica em sua atual faculdade como uma razão de abuso. Eu respondi que sim, eu não apoiei a decisão dela e fui muito crítico, mas nos últimos 2 anos nós a apoiamos. Eu disse a ela, de novo, que poderíamos fazer terapia, o que ela recusou. Eu estava cansado de jogar esse jogo, e eu disse a ela que ou ela pode nos dar uma chance ou podemos ter um relacionamento estritamente cordial porque não havia outro caminho. Ela não pode continuar nos tratando como seus sacos de pancadas. Ela me disse que ela não sabe o que mais fazer, porque se eu não conseguir admitir que ela foi abusada a vida toda, não apenas alguns momentos, ela não consegue superar.
Eu disse a ela que eu não ia mentir ou implorar para ela. A Maddi então nos disse que podemos manter um relacionamento especificamente neutro daqui para frente, e então ela disse à minha esposa que ela não iria a um cinema planejado com ela amanhã por causa disso. Minha esposa desabou, e eu fiquei tão furioso com a Maddi. Eu perguntei por que ela faria isso, mas a Maddi respondeu que ela estava fazendo o que eu pedi para ela fazer, mas isso não era o que eu queria. Ela perguntou à mãe se ela estava machucando ela, e eu disse a ela que sim. Ela pareceu chocada, mas foi embora. Eu tentei consolar minha esposa, mas levou uns 30 minutos. Estou sem saber o que fazer agora. A gente se viu hoje, mas a gente não disse uma palavra um para o outro. Ela diz que quer um relacionamento, mas ou não consegue agora ou não nessas condições. Me desculpe dizer, mas eu já superei justificar o comportamento dela em relação à minha esposa, que estava doente mentalmente, e a mim, que sofria de raiva e autismo que eu não conseguia controlar. Eu realmente tentei explicar a ela sobre este último ponto, mas ela disse que não era uma justificativa para a maneira como eu a tratei. Eu admito que houve alguns problemas verbais, mas, honestamente, isso é só criação de filhos. Eu pedi desculpas a ela, e eu não posso mudar o passado. Minha filha Maddi afirma que foi abusada verbalmente a vida toda porque minha esposa era mentalmente instável e eu sofria de raiva devido à traição emocional dela. Ela afirma que não podemos ter um relacionamento até que eu diga a ela que ela foi abusada verbalmente, mas eu disse a ela que não ia implorar. Eu acabei dizendo a ela que ela pode nos dar outra chance ou dar um passo atrás. Edith, peço desculpas se isso parece falso, mas quero garantir que não é. Eu não sei mais o que fazer com ela, e estou procurando conselhos sérios. Além disso, quero deixar claro que eu reconheci o abuso que ela sofreu, pois não sou cego às minhas falhas que nós dois cometemos. O problema é ela alegar que a vida toda dela foi abuso. Fizemos o melhor que pudemos enquanto lidávamos com outras questões emocionais. Eu amo minha filha, e eu fiz o melhor que pude por ela nos últimos 3 anos no meu apoio financeiro a ela. Ela não deixa a gente tocar nela, e ela explode toda vez que a gente fala com ela. Eu não preciso que ela esteja melhor agora, eu só quero uma chance para mostrar a ela que nós mudamos. Eu não sou o homem que eu era. Ela me disse que ela não pode ser a garotinha que eu quero que ela seja, e eu tentei dizer a ela que eu não quero que ela seja ninguém além da mulher inteligente que ela é agora. Ela me disse que eu estava mentindo. Edit 2, eu esqueci de mencionar o fato de que eu disse a ela que eu esperaria que ela viesse até nós com o que ela quer do relacionamento. Eu também quero esclarecer o que começou essa discussão. Ela é pianista e fez um discurso sobre seu tempo na escola e como ela não se sentiu vista pelos professores e encontrou alguém que ela gosta lá e então ela terminou pedindo que eu pagasse aulas de um professor que custavam $70 por hora. Eu disse a ela que eu já estava pagando pelas aulas de verão dela, mas depois eu concordei em pagar por 3 aulas. Ela me disse que ela ficou magoada porque eu não reconheci os problemas dela na escola e só me concentrei na questão financeira. Edit 3, olá. Esta é a última atualização que farei, porque sinto que estou apenas tornando tudo mais complexo. Eu só queria dar algum contexto para a adolescência da Maddi. A raiva não é algo novo, pois tivemos muitas discussões quando ela era adolescente. Ela gritava e se comportava mal com pouca ignição, pois mesmo que alguém dissesse olá para ela, ela explodia e nos respondia mal. Ela saía dirigindo por horas depois dessas brigas, especialmente quando eu tentava dizer a ela que a maneira como ela estava nos tratando não era saudável, e que poderíamos discutir isso de forma produtiva e tentar resolver. Nosso relacionamento não é tão simples ou fácil de dizer de uma forma ou de outra, nós dois fizemos coisas erradas um para o outro. Eu queria poder voltar atrás. A atualização. Minha filha encontrou este post e postou sua própria versão. Eu respeito ela e o lado dela das coisas, mas aqueles que estão me mandando mensagens dizendo que sou eu em outra conta, não sou. Eu não sou responsável pelas postagens dela, e ela tem o direito de se expressar de qualquer forma que ela ache que deve. Gostou do relato e gostaria de mais como esses? Siga o canal e ative o sininho das notificações.